Queridos, você está com expectativa daquilo que Deus deseja fazer na sua e na minha vida no dia de hoje? Eu espero que você esteja. Deixa eu contar um pouco de algumas coisas. Deus realmente está movendo e movendo de uma maneira incrível. Nós temos ido em algumas cidades, temos visto algumas igrejas, falado com alguns pastores. E eu posso dizer para você que Deus está visitando a nossa nação de uma maneira peculiar nos dias em que vivemos. Primeiro, nós vemos muitos lugares secos, áridos, pessoas com fome do Evangelho, pessoas com sede do Evangelho, mas é como se elas não conseguissem ter acesso a esse ambiente da presença. Deus tem nos usado como comunidade bíblica Logos, como uma extensão, uma ponte para alcançar pessoas, e nós temos visto Deus fazer milagres. Nós temos visto ateus se converterem por causa da manifestação do sobrenatural. Nós temos visto famílias inteiras serem restauradas, onde filhos abandonaram a casa, sumiram, e por causa do mover de Deus, esses filhos estão voltando para casa. Agora, na última cidade que nós fomos na sexta-feira e viemos ontem de madrugada, chegamos 3 horas da manhã aqui, e foi tão intenso, mas foi tão bom ver, que 1 mês depois da nossa ida a essa cidade de Ponta Grossa, a essa igreja, Deus está cumprindo cada palavra profética. Uma das palavras proféticas que eu liberei lá é que em 6 semanas Deus estaria entregando um container cheio de suplementos, cheio de roupas, cheio de recursos para essa igreja. E eu vou dizer para vocês, às vezes Deus está mostrando tanta coisa incrível, que eu estou pensando, se eu ficar racionalizando, eu não entrego. Onde se viu, você vai dizer que em 6 semanas vai chegar um container nessa igreja? E eu vou dizer, voltamos ontem, o pastor falou, menos de 6 semanas, estava conversando comigo, uma instituição apareceu na cidade e falou, nós não temos quem distribua, e nós estamos doando para vocês um container, que veio de fora, cheio de roupas, cheio de suprimentos, para que vocês abençoem a comunidade. E aí chegou mais um monte de cestas básicas, e eles estão flutuando. Uma igreja que está voltando a viver, que está voltando a ter esperança, que está voltando a ter sonhos. Quando nós chegamos lá, nós olhamos no rosto das pessoas, elas tinham fome, mas elas não tinham expectativa, elas não tinham perspectiva, e a palavra profética naquele lugar começou a despertar, e começou a quebrar o jugo, e agora voltando 1 mês depois, eles estão com projetos, a igreja está fluindo, muitos líderes, fizemos o nosso primeiro treinamento do Epicentro ali, para alcançar as 100 mil almas, nós tivemos mais de 100 pessoas inscritas nesse treinamento, eles sedentos e famintos, nós vamos ver muita gente sendo tocada pelo Espírito Santo, amém? Essa é uma das coisas que Deus está fazendo, Deus está restaurando, Deus está avivando. Deixa eu trazer para você uma palavra hoje. A palavra de hoje vai entrar em cima de uma série nova que a gente vai trabalhar, e a série é Construindo uma Cultura de Avivamento. Construindo uma cultura de avivamento, porque nós somos uma igreja que cremos no mover de avivamento, cremos que Deus vai fazer algo, e nós temos que estar prontos para isso. A cultura de avivamento, ela não é necessariamente o avivamento, ela é o que gera o avivamento. O avivamento precisa de uma base, o avivamento precisa de uma cultura, e hoje eu quero conversar com você o que Deus está pedindo de nós como igreja, quais são os direcionamentos do Espírito Santo, para que a gente construa essa cultura, para que a gente construa esse fundamento, e que o avivamento venha de fato sobre nós. Então deixa eu começar falando com você um pouco sobre esse mover de avivamento que o Senhor tem prometido sobre o Brasil. Eu digo para você, nós ainda não experimentamos um avivamento de forma genérica em toda a nação. Nós temos visto focos, nós temos visto numa cidade acontece um despertamento, numa outra igreja acontece um mover, numa outra região a gente começa a ver sinalizações do fogo do Espírito Santo, mas nós ainda não experimentamos uma nação inteira em avivamento. Eu me preocupo com uma coisa, algumas pessoas dizem, nós já estamos em avivamento, nós estamos vivendo avivamento. Eu me preocupo porque quando nós
assumimos que isso que nós estamos vivendo é avivamento, nós paramos de buscar. Nós paramos de ter expectativa de mais, de dizer, Senhor, manda mais, porque nós já estamos vivendo. Então eu quero dizer para você, comunidade bíblica Logos, nós ainda não estamos vivendo o avivamento. Nós estamos sendo preparados para um grande mover de avivamento. Deus deu uma palavra para a nação brasileira, e a palavra era sobre o Brasil como um celeiro de missionários. Hoje nós não pensamos mais em missões, nós não falamos mais sobre missões, porque a igreja tem se tornado egoísta, a igreja tem olhado só para si, nós não compartilhamos mais os nossos recursos com a obra de Deus, nós não somos mais investidores em missões, nós não somos mais missionários que se doam para ir, e também nós não somos mais crentes que desejam servir na obra de Deus, na casa do Senhor. Então nós, olhando para a nossa realidade hoje, nós vemos, nós ainda não somos um celeiro de missionários. E por que Deus olha para nós e fala sobre a nação brasileira, que nós seríamos uma nação e um celeiro onde muitos missionários sairiam daqui? Porque existe uma missão central da igreja, e a missão central da igreja não é você vir e se assentar e receber uma palavra. A missão central da igreja é: ide, pregai e fazei discípulos. Repete comigo, a missão central da igreja é: ide, pregai, fazei discípulos, discípulos de todos os povos. Jesus foi a primeira expressão missionária vindo direto dos céus para a terra. Deus, Ele veio até o homem no tempo do jardim do Éden, diretamente com Adão. Então quando nós vemos isso, entendemos que missões é Deus trazendo os céus para a terra, é Deus conectando o homem com a eternidade, é Deus restaurando o homem, a identidade do homem, conectando o homem de novo com Ele. Nós ainda não estamos vivendo um avivamento. Existem pessoas que ainda não têm consciência do Espírito Santo, existem pessoas que ainda não têm consciência da vida abundante, existem pessoas que são salvas, mas elas não estão vivendo a plenitude da salvação. E eu vou dizer por quê? Porque nós estamos centrados em nós mesmos, nós estamos preocupados com as nossas coisas, nós estamos ansiosos pelo futuro, e nós não estamos olhando para aquilo que Deus tem falado. E é por isso que a cultura do avivamento, ela relembra o que Deus falou. Para nós vivermos essa cultura, nós temos que lembrar o que Deus disse. Quando nós abrimos a Bíblia, as Escrituras, nós lembramos que Deus sempre está dizendo: lembre aos seus filhos, às suas gerações, o que Deus tem feito por nós. Deus tem feito coisas por você, Deus tem abençoado a sua casa, Deus tem prosperado a sua vida, Deus tem falado com você, Deus tem dado promessas, milagres têm acontecido na sua vida, e o Senhor está dizendo, uma maneira de construir essa expectativa do avivamento é relembrar o que Deus tem feito por nós. Quando nós lembramos o que Deus tem feito por nós, nós reclamamos menos e nós agradecemos mais, porque nós não temos muito do que reclamar, mas temos muito do que agradecer. Então quando o Senhor fala, lembre dos feitos, lembrar dos feitos é trazer à memória as promessas, lembrar dos feitos é trazer à memória aquilo que Deus disse que vai fazer. Eu olho para as Escrituras e eu vejo uma promessa de restauração sobre a terra, uma promessa onde o coração dos filhos se conectarão aos pais e o coração dos pais aos filhos. Isso significa, tem famílias quebradas, tem famílias onde os filhos deixaram seu lar, onde os pais não olham no coração, nos olhos dos filhos, não tocam o coração dos filhos. Tem famílias destruídas, o número do divórcio tem crescido, nós temos visto separações todos os dias. As pessoas casam hoje, daqui a 3 meses elas não conseguem mais estar juntos e elas se separam. Isso é resultado da ausência desse fogo do Espírito Santo. Então nós precisamos relembrar o que Deus tem falado para nós. Ele está dizendo, haverá restauração sobre a terra, haverá restauração sobre as famílias, haverá a restauração sobre os lugares assolados, é o que a Bíblia declara. Jesus veio para libertar, haverá restauração sobre os oprimidos, pessoas que estão oprimidas nos vícios, pessoas que estão presas em vários tipos de práticas, em ocultismo, em magias, em religiosidade. Haverá um mover de Deus que vai trazer restauração a nível pleno numa nação inteira.
Se você sair um pouco de onde você está, se você deixar hoje de olhar apenas para dentro de você, e você começar a olhar sobre o que Deus tem falado, Ele vai começar a acender uma fagulha no seu coração, e vai começar a relembrar a você, que você não é salvo só para ser salvo, que você não está vivo só porque você foi, enfim, nasceu numa determinada época, sem nenhuma razão, sem nenhum fundamento. Ele vai mostrar para você que existe um propósito, existe uma razão pela qual você está aqui, e todos nós precisamos encontrar essa razão, para que a gente possa ser esse canal de avivamento, esse canal de avivamento que vai vir sobre a nação brasileira. Deixa eu te falar mais algumas coisas sobre a nação brasileira, que Deus falou. Além de sermos uma nação onde nós iríamos ser um celeiro de missionários, Deus apontou algumas décadas atrás, 30 anos mais ou menos, sobre uma adoração exclusiva, com a característica desse povo, uma adoração que iria subir e ela iria tocar as nações, uma adoração genuína, uma adoração sedenta, uma adoração de agradecimento, uma adoração de santidade. Hoje nós olhamos e dizemos, nós somos muito mais imitadores do que está acontecendo na América do Norte, do que necessariamente protagonista do que Deus está gerando na nossa nação. Não é que nós não podemos fazer versões de canções, mas eu estou dizendo, quando que nós vamos parar e começar a ouvir o que Deus deseja fazer conosco aqui? Quando que nós vamos tirar tempo para orar e dizer, Senhor, qual a revelação que o Senhor tem? Não é que você não possa pegar relances do que Deus está fazendo com outros e aplicar o que é bom na sua vida, mas existe um clamor de adoração que Deus deseja liberar do Brasil. Existe uma outra promessa sobre o Brasil. O Senhor disse que Ele levantaria prosperidade dessa nação para abençoar as outras nações. Uma das características de muitos brasileiros é que pensamos mediocremente, pensamos de maneira pequena, então somos pobres, somos escravos, somos vítimas e nos tornamos mesquinhos por isso. E Deus está dizendo, a minha igreja é próspera, a minha igreja tem tudo o que precisa, a minha igreja será uma mantenedora do meu reino nas nações, e essa é uma das promessas que foram dadas há décadas atrás sobre a nação brasileira. Deus também prometeu que levantaria homens e mulheres com uma mensagem certeira, única e exclusiva na nação brasileira, e essas pessoas, elas seriam reconhecidas fora do Brasil, elas levariam fogo do avivamento fora do Brasil. Eu preciso dizer para você, onde estão esses homens? Porque nós estamos tão preocupados em imitar pessoas, que nós esquecemos de nos tornar quem temos que ser, e por esquecer de nos tornar quem temos que ser, Deus não vai usar uma ideia, um eco, Deus não vai usar um protótipo, Deus vai usar alguém que está pronto, alguém que carrega algo que construiu. Eu creio que Deus vai levantar grandes pregadores, grandes ministros na nossa nação, que serão soprados para levar uma mensagem genuína, uma mensagem autêntica. E mais uma promessa que Deus tem falado sobre a nossa nação, e eu gostaria que você abrisse os ouvidos para realmente entender. Ele tem falado sobre uma onda de salvação de vidas, e essa onda de salvação de vidas, ela vai passar pela sua casa, passar pela sua família, ela vai alcançar os seus parentes, vai alcançar os seus amigos. Você vai dormir num dia com pessoas blasfemando contra Deus, você vai acordar no outro dia com uma pessoa dizendo, como eu posso ter o Espírito Santo na minha vida? Você vai dormir com um pai que às vezes vai estar no alcoolismo, você vai acordar de manhã e ele vai dizer, eu não posso mais beber, porque nesse momento eu entendo que eu preciso mudar de vida, eu preciso de Deus. Uma onda de salvação genérica em toda a nação brasileira vai acontecer. Dentre tantas promessas como essas, que eu estou falando e mostrando para você, onde você se encaixa, onde você está, o que Deus tem para você, o que Deus está falando acerca da sua vida, o que Deus está conversando com você. Igreja, essa palavra hoje de manhã é uma introdução, vou fazer a continuação dela à noite. Mas o que é que Deus tem colocado dentro de você? O mundo precisa do que está aí dentro.
O mundo precisa desse depósito, desse bom depósito, desse tesouro que Deus colocou aí dentro. Não vale a pena viver por viver, não vale a pena trabalhar para pagar conta, ou para fazer viagens, ou desfrutar, ou comprar coisas. Nós precisamos viver para um propósito maior, nós precisamos viver para o reino de Deus. Nada preenche o ser humano, nada preenche o homem, se não for viver única e exclusivamente para Deus. Hoje podemos estar aqui, mas pode acontecer um colapso cibernético, e a gente perder e ficar desconectado durante dias, e quando voltar a sua conta está vazia. Quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar que na era Collor, o que ninguém nunca imaginou, o dinheiro sumiu da conta, pessoas se mataram, porque a expectativa delas estava nos recursos que elas passaram a vida inteira trabalhando. E o Senhor está dizendo, está chegando um tempo, onde eu vou ensinar que não é sobre riqueza, é sobre prosperidade. Riqueza é dinheiro, e dinheiro passa, mas prosperidade, você tem tudo o que você precisa, na hora que você precisa. Então Deus está querendo colocar eu e você no meio, no olho do furacão, onde nós vamos ser uma igreja preparada para viver um avivamento genuíno. Ao mesmo tempo, nós estamos enfrentando uma grande oposição. E que oposição é essa? Uma oposição ideológica. Ideias, conceitos, culturas que estão tentando se infiltrar em nosso meio. Um grande movimento evangelical na Europa já se denominou adepto à questão da homossexualidade, a ponto de é necessário que o pastor faça o casamento de homossexuais. Muita gente que pode estar assistindo vai até denunciar, ficai à vontade. Quem estiver aqui também, ficai à vontade. Porque eu preciso ser igreja e andar em cima dos princípios que eu creio, e pregar o que a Bíblia diz. E quando se trata de ideologia de gênero, não existe base científica. O que está acontecendo é uma tremenda confusão. É tão confusão que você não vai nem entender direito o que eu vou te falar. Um homem másculo deseja inverter a sua identidade de gênero, e aí ele se torna figura de mulher. Ele adere à ideia de que ele é mulher. Nesse momento que ele adere que ele é mulher, ele não vai procurar uma outra mulher, ele vai procurar um homem. Então são dois homens se relacionando, só que um desses tem a figura feminina. Enquanto eles estão se relacionando em nome do que é o amor, e cada um é livre para fazer o que quiser, só não pode me obrigar a viver e a fazer o que os outros querem que faça, da mesma maneira que eu não posso obrigar ninguém a crer da forma que eu creio. Então agora nós temos dois homens se reunindo, só que um tem a figura feminina, assumiu isso. Daqui a pouco esses se separam porque deu um problema, e esse aqui que é homem com a figura feminina descobre que na verdade é lésbica. Então procura uma mulher para se relacionar, porque agora é mulher com mulher, só que ele, na sua identidade de gênero, ele é homem. Não é uma confusão isso? Nós temos alguém que deixou de ser mulher e é homem, casou com um homem que é uma mulher, e aí eles, estou te falando que é difícil de entender, e eles estão juntos, e eles querem engravidar. Só que quem vai engravidar não é aquele que deixou de ser homem e se tornou uma mulher. Quem vai engravidar é quem é mulher mesmo, na sua genética. Então, meu Deus do céu, dá um tilt. Aí eles se relacionam, e aquele que agora é homem, porque escolheu ser homem, mas era mulher na sua genética, está grávido, de barba e grávido. Meus queridos, a palavra fala que Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea Deus os criou. Nós não somos contra pessoas, mas nós precisamos nos ater que a palavra para nós cristãos é a base e a via de regra de tudo o que nós devemos viver para uma sociedade saudável. Toda sorte de confusão, ela gera desvio, e toda sorte de desvio, ela gera morte, ela gera caos, ela gera pavor. Então nós temos hoje, em nome do amor, aceite qualquer coisa, e basta você querer fazer, que está tudo bem só porque você quer fazer. A Bíblia nos mostra diferente.
A Bíblia nos mostra que ela tem diretrizes para que a gente possa viver de maneira agradável a Deus. A Bíblia nos mostra caminhos e nós não podemos nos submeter a algumas coisas. Então, na Europa, pastores já estão sendo obrigados a fazer casamento de homossexuais. Para nós, nosso estatuto, nossa Constituição Bíblica não permite. O que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? Minha pergunta de novo: o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? Pastor, eu acho que não vai acontecer nada. Vai acontecer algo. Sabe o que vai acontecer? O nível de aceleração está muito grande. O nível de aceleração dessas ideologias, dessas ideias, dessas culturas, desses conceitos está muito acelerado. Mas pastor, e aí o que a gente vai fazer? Enfim, se a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo, daqui a pouco alguém vai entrar aqui, vai colocar uma algema em mim e vai dizer: ou você casa, ou você casa um homossexual, você vai ser preso. Vão colocar uma mordaça na sua boca quando você tentar ensinar o seu filho os seus valores de fé. Vão dizer assim: se você falar qualquer coisa, ele é livre. O menino de 3 anos, ele é livre. Se ele quiser fazer mudança de sexo, você não pode dizer nada. Daqui a pouco nós vamos ter uma cerca ao nosso redor. Nós somos enormes em números e uma minoria ao nosso redor dizendo como a gente deve viver. E onde é o problema disso? O problema é que a igreja não está vivendo avivamento, e por ela não estar vivendo avivamento, ela está morna, ela está fria, e porque ela está morna, ela não se incomoda mais com a maneira como o mundo está indo, porque para ela tanto fez como tanto faz. A igreja está indiferente à realidade do mundo. Nós preferimos sair e no dia 7 de setembro fazer algumas orações proféticas. A gente prefere ir para as ruas orar para que Deus tenha misericórdia e conserte algo, mas nós não temos dito: Senhor, eis-nos aqui para mudar a realidade, para que não tenhamos que ir para as ruas no dia 7 de setembro para orar para que o Senhor mude alguma coisa, porque algo precisa começar a mudar e tem que ser dentro de nós. A igreja, a Bíblia diz que nós somos o sal e a luz dessa terra. O avanço das trevas aí fora é por causa da nossa falta de compaixão, nossa falta de percepção do que está acontecendo. Você e eu estamos preocupados demais em fazer dinheiro, estamos preocupados demais em gerar status, estamos preocupados demais com a nossa própria vida, o nosso próprio futuro. Preste atenção, você que é pai, se você não acordar agora como homem e mulher de Deus, você está entregando os seus filhos para a cova dos leões. Você pode estar entregando os seus filhos e os seus netos no futuro para viverem oprimidos por uma ideia, uma ideologia que não é bíblica. E Deus não pode fazer nada, porque Deus entregou a terra aos filhos dos homens. Somos nós que temos que mudar a realidade. Precisamos provocar avivamento, e é por isso que o Espírito Santo está dizendo novamente: Ele vai trazer uma onda de fogo sobre essa terra, e quem não aguentar, corra, fuja, mas o fogo está vindo. O fogo vem para purificar, o fogo vem para limpar, o fogo vem para alinhar, mas principalmente ele nos enche de paixão por Jesus. Está na hora de queimar de novo. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que você dobrou os joelhos e disse: eu estou aqui porque eu preciso de Ti, não porque eu preciso de algo? A igreja precisa se despertar. Construir uma cultura de avivamento não é sobre pular e falar em línguas. Parabéns para nós quando a gente consegue fazer isso, porque nem isso temos feito mais. O pastor precisa virar palhaço de circo, precisa trazer o Lucinho Barreto vestido de Chapolin Colorado, com a Bíblia aberta, simbolizando que está cheirando a cocaína bíblica. A gente precisa fazer papel de palhaço para poder mover a igreja, porque os irmãos estão mornos e a palavra não penetra mais, cheios de ódio, de ira, de inimizades, cheio de problemas internos, problemas emocionais. Os nossos cultos se tornaram um hospital psiquiátrico. Pessoas que parece que não estão batendo bem da cabeça.
acusando uns aos outros, xingando uns aos outros. Nós não vemos edificação, nós não vemos o amor verdadeiro, nós vemos mentira, nós vemos falcatrua. Chegou a hora da gente se conscientizar: ou nós vamos relembrar o que Deus falou para nós, ou nós vamos deixar a vida nos levar. Vida leva eu, igual aquele adorador falava. Está na hora de nos levantar, está na hora de nos arrumar, nos alinhar e deixar o Espírito Santo fazer o que Ele deseja fazer. E é por isso dessa série, a série Construindo uma Cultura de Avivamento. Deixa eu apontar esse meu último ponto que eu falei com você aqui agora. Nós estamos frios e mornos, gritamos no futebol, dançamos no churrasco, jogamos na Mega Sena e cruzamos os dedos para ver se a gente consegue ganhar, e já estamos fazendo o plano que vamos dar dinheiro para esse, vamos mudar a vida desse, assim vai. Expectativas a mil para coisas que passam. Estamos mornos. Se o Chapolin Colorado não vier, você não aplaude. Se o Chapolin Colorado não vier, ou se um profeta, posso trazer um profeta? É que ele está morto já, chamado Tio Chico. Mentia mais do que tudo, mas os locais enchiam. O cara não dava testemunho, dava um testemunho. O cara falava que ele era da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da Mesa Branca, da Magia Negra, de tudo, do raio que ele parta. O cara era de tudo. E aí se converteu, e as pessoas vão e pagam para ouvir. Sabe por quê? Porque nós não queremos ter a responsabilidade de sermos provocadores de avivamento. Nós precisamos de um Tio Chico como esse que venha para falar coisas macabras do que Deus fez na vida dele. Está na hora da gente se levantar e não ser mais um coadjuvante. Nós precisamos ser o protagonista da história que Deus deseja gerar na nossa nação. Então, se vamos falar sobre cultura de avivamento, eu quero te dizer, inicialmente, vou complementar essa palavra à noite, como essa cultura se constrói, trazendo à memória o que Deus tem dito. É por isso que eu estou falando algumas coisas para você, trazendo à memória o que Deus tem falado. Consulte os seus pais, entre no Google e pergunte quais são as palavras proféticas que Deus tem dado para a nossa nação. Acesse os arquivos, pegue o seu bloco de notas do tempo do jejum, o que é que Deus falou para você, porque Deus está dizendo: eu estou desejoso de vir sobre a minha igreja novamente e gerar uma onda de transformação. Vamos começar rapidamente. Sempre fui incendiado de querer ver Deus trazer avivamento. Em 2010, estava eu e minha esposa com o Bob Conner, conhecido também como um dos pais dos profetas nos Estados Unidos. Bob Conner, ele faz o seguinte: ele todo ano recebe uma visitação de Deus. Deus arrebata esse homem vai até a sala do trono, ele se senta lá no lugar e Deus dá para ele escrito um livro. Ele escreve tudo durante o que vai acontecer naquele ano. Então ele fala sobre o que vai acontecer nas nações, com datas e com dias certos, com horário, e até hoje não tem sido diferente. O nome do livro desse homem que ele escreve chama O Cajado do Pastor, Shepherd's Rod. É um material incrível. Quando você, meu Deus, como que Deus revelou isso para esse homem? Coisas que a gente nem imaginava, Deus revela para ele. Em 2010 eu tive o privilégio de conhecer esse homem. Estávamos em Belo Horizonte, ia ter um evento na Igreja Batista da Lagoinha, e ali eu ia traduzir para ele. Tive o privilégio de traduzir para ele. Ele é um homem louco, que além de ser arrebatado, ele é transladado, vez ou outra ele vai ter uma experiência que foi transladado. Deus faz milagres incríveis, níveis de cura e de palavras proféticas são muito certeiras. E lá no aeroporto, eu estava em jejum de 40 dias, eu olho e falo: meu Deus, estou do lado desse homem aqui, Deus vai falar comigo. Eu estava esperando uma palavra de Deus, minha esposa do lado, que não estava em jejum, e o cara para e começa a falar com ela. Não é desculpa porque você não jejum, tá? Mas ele começa a falar com ela e fala, e eu aqui, ó, falei: tá bom, fala com ela, mas sou eu que estou jejuando, não tem nada aqui para mim. E uma hora ele olha para mim e ele fala assim: Paulo, que ele fala desse jeito: Paulo, Deus está falando com você uma coisa. Eu falei: o que é que Deus está falando? Olha para o céu. Eu olhei para o céu. Você está vendo o que eu estou vendo? Eu falei: não. Tem um livro e uma página sendo virada. O número 1994 faz sentido para você? Eu falei: faz. Foi quando eu tive a minha primeira experiência de chamado com Deus. É exatamente isso, ele disse.
Deus está virando uma nova página sobre uma geração que Ele colocou sobre a terra. E Ele disse: essa geração Deus colocou dentro de uma caverna, porque caverna é lugar onde nós somos melhorados, alinhados, protegidos e guardados. Algumas pessoas não podem vir à tona, como o útero, você tem que ficar guardado durante o tempo certo, até que o bebê desenvolva. Deus escondeu, Ele falou, Deus escondeu essa geração. Ele trabalhou nessa geração na área da dependência, na área da visão espiritual e na área da paixão pela presença de Jesus. É uma geração incendiada, só que ela está entrando na caverna. Isso era 2010. Ele falou, você faz parte dessa geração, e existem muita gente da sua época que está dentro de uma caverna, mas vai vir na hora certa. Eu falei, o que o Senhor deseja falar com isso? Eu desejo dizer para você, que você se prepare, porque logo Deus vai tirar vocês da caverna, porque existe um mover de avivamento sobre a nação brasileira, que vocês nunca viram. As pessoas vão cair na rua e vão começar a pedir perdão, as pessoas vão começar a cair na rua e vão dizer, eu preciso de Jesus. Você vai entrar no ônibus e vai ver pessoas falando no Espírito Santo, falando em línguas. Você vai chegar em lugares, as pessoas já vão estar se cumprimentando, liberando palavras proféticas. Ele falou, grave o que eu estou dizendo, porque isso vai acontecer. Passou aquele tempo, aquele dia, e nós fomos para o hotel. Naquela manhã ele não iria pregar, então não precisava traduzir. Eu cheguei um pouco mais atrasado na igreja, fiquei no restaurante do hotel, comendo, tomando café. A Anne estava no quarto, todo mundo saiu, eu estava sozinho, e desce um homem negro, nunca vi na minha vida, não sei de onde veio, nem para onde foi depois. Ele senta do meu lado, na mesa do lado, ele falou assim, posso sentar com você? Falando em inglês. Primeiro, como que ele sabe que eu falo inglês? Pode, sim senhor. E ele sentou e ele disse assim, você sabe que eu sou profeta? Eu falei, não sei, mas eu acredito. Ele falou, eu vim aqui só para entregar uma palavra para você. Eu falei, o senhor pode entregar. Ele disse, você sabe que vai ter um avivamento no Brasil? Eu falei, eu creio, e eu ouvi isso ontem de um profeta. Ele disse, pois é, eu vim confirmar para você. Haverá um avivamento no Brasil, uma onda. Deus tem uma geração, olha só, que está dentro da caverna, e essa geração está sendo preparada. Homens que estarão entrando em áreas que a igreja não consegue entrar. Ele estava dizendo, homens que estão sendo preparados para assumir esferas de influência. Aí ele olhou para mim e falou, estádios serão cheios novamente, as ruas serão impactadas novamente. Aí ele olhou e disse, você sabia que você é uma das pessoas? Eu falei, eu gostaria de ser. Ele falou, eu vim dizer para você que você é uma das pessoas. Uma das colunas que Deus está levantando no Brasil é você, e Deus vai posicionar você. O que Deus está falando com você, está falando com outra pessoa, está falando com outra pessoa, e tem alguns de vocês em regiões específicas, que quando Deus levantar, vocês vão se conectar, e vocês vão gerar o ambiente do avivamento, e esse avivamento vai acontecer. Esse homem falou isso e foi embora. Agora eu não sei para onde ele foi, nunca mais o vi. E desde então eu guardo essa palavra no coração, e tudo que nós temos feito é construído em cima dessa plataforma, porque nós queremos ver Deus mover. A minha pergunta para você é, onde você se encaixa em tudo isso? O que Deus falou para você lá atrás? Tem gente nessa manhã que Deus disse para você, você desde o ventre foi escolhido. Tem pessoas que um dia estava sentado orando e se viu como se estivesse sendo projetado por uma tela ou uma TV, e você estava lá dentro pregando para muita gente. Tem pessoas que se viram ajudando outros financeiramente, ajudando o perdido, levantando o perdido, restaurando vidas. A minha pergunta é, o que te vem à mente quando nós falamos de avivamento? O que te vem à mente? Porque você é uma peça central em tudo o que Deus está prestes a fazer na nossa nação. Se nós não nos despertarmos, esse mundo vai envolver a gente, e nós deixaremos de ser igreja, e o mundo vai começar a ditar o que a igreja deve ser. A minha proposta hoje de manhã para você é,
você vai ouvir o que o mundo diz e vai obedecer, ou você vai se levantar e vai ser um provocador de avivamento, ou você vai se levantar e vai dizer: não, eu tenho um compromisso com a palavra e eu não vou andar ao contrário disso. Deus está nos chamando novamente a relembrar o que Ele tem falado. Hoje de manhã eu quero tirar um tempo específico para orar por você. Eu quero tirar um momento específico para ministrar sobre a sua vida, para clamar ao Senhor que Ele traga essa ativação dentro do seu espírito, para que você relembre acerca de quem você é, do tempo que você vive e a razão pela qual você está aqui. Para concluir, eu quero dizer que a cultura do avivamento é o que nos prepara para o avivamento. E antes de ter grande mover de avivamento, Deus vai estender um ambiente ou um cenário de crise. Glória a Deus pelo tempo que estamos vivendo. Quanto mais caótico, mais veremos o nível do nosso Deus. E as pessoas vão olhar e vão ver que Deus é Deus na nossa vida, porque enquanto muitos estão desesperados, nós estamos em paz, porque nós sabemos quem está conosco. Enquanto muitos estão atirando na cabeça porque não sabem o que fazer, nós estamos liberando e dando vida, compartilhando vida, porque nós sabemos que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. A igreja de Cristo é o canal de Deus, é o instrumento de Deus para uma terra desesperada, sedenta e faminta. Cultura de avivamento, ela passa por algumas coisas, alguns fundamentos. Cultura de avivamento, ela não é o falar em línguas. Falar em línguas é o resultado. Cultura de avivamento passa pelo temor. Primeira coisa é o temor. Passa pelo alinhamento profético. E passa pelo serviço ao próximo. Não existe avivamento que nos mantenha aqui dentro. Todo avivamento vai nos impulsionar para fora. Pentecoste e Atos dos Apóstolos, quando veio aquele grande vento impetuoso, os discípulos saíram. Então preste atenção, nós não estamos clamando por avivamento para ficarmos aqui falando em línguas um com o outro. Nós estamos clamando por avivamento para que Deus nos levante e nos mande para fora. Por isso você que é pai, instrua os seus filhos a serem os melhores na faculdade, que eles se formem, tenham muitas especializações. Nós estamos precisando de pessoas na área da educação, nós estamos precisando de pessoas no Supremo Nacional, nós estamos precisando de pessoas no meio político, no meio eclesiástico. Nós estamos precisando de homens e mulheres íntegros que temam a Deus. O temor do Senhor diferencia o justo do iníquo. Esse negócio de você ser meia boca, isso não é de Deus, isso é do diabo. Deus não tem meia boca para ninguém. Deus quer que você seja excelente. Deus quer que você se destaque. Deus quer que você tenha mais do que o mundo tem. Deus quer que você, porque Ele colocou você como cabeça e não como cauda, ponto final. Esse negócio de sermos miseráveis na nossa mente faz com que o mundo ultrapasse a gente, e daqui a pouco nós vamos estar sendo detidos de avançar, porque a pessoa errada está na porta que nós deveríamos estar. Está na hora de você se levantar. Vá estudar, vá se formar, seja o melhor. Se é para fazer dinheiro, faça o dinheiro, mas não adore a mamon, faça muito dinheiro. Se é para ser um professor, que seja o melhor professor. Se é para ser um economista, seja o melhor economista. Se é para ser um vendedor, seja o melhor vendedor. Se é para ser um pastor, seja o melhor pastor. Chega de mediocridade. O mundo, ele é medíocre, ele torna a igreja medíocre, mas nós somos a resposta de Deus para essa terra. As pessoas não ouvirão o nosso evangelho se nós mesmos não temos os sinais dos testemunhos da palavra que nós dizemos. Deus cura, e cadê a cura na nossa vida? Deus prospera, vivemos como miserável. Deus é muito bom, vivemos amargurado. Deus tem muita alegria, parece que a nossa cara é de enterro. Escute, nós precisamos representar a unção que foi colocada dentro de nós. Isso começa com temor a Deus. Todo avivamento vai trazer uma onda de temor. Sabe o que significa isso? Escute, porque você vai começar a ouvir o que vai acontecer. Lembra de Ananias e Safira? Mentiram para o Senhor. E o que é que aconteceu com eles? Eles foram fulminados na dispensação da graça. Nós não podemos brincar de ser
crentes, porque Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Nós vamos ver pessoas morrendo de novo, porque estão vivendo uma vida mentirosa, pregando no lugar onde deveria pregar a verdade, ministrando santidade em pecado, em sujeira. Nós vamos ver pessoas caindo, tendo mortes fulminantes novamente, e Deus vai trazer temor novamente sobre a terra. Ai, mas o meu Deus é amor. Então vai, brinca, pinta e borda. A igreja de Cristo, ela tem um padrão, e o padrão dela, ela anda em santidade, ela anda em temor, no temor de Deus. Essa é uma das evidências. Nós precisamos voltar a ter temor. Cuidado olhinho no que vê, cuidado mãozinha no que toca, cuidado boquinha no que fala, cuidado onde as suas pernas levam você, cuidado os tipos de comentário que a gente tem. Temor de Deus. Cuidado para não ser maldizente, cuidado com a fofoca, cuidado com o mau caratismo, cuidado com a avareza, cuidado, porque nós não podemos ser provocadores de avivamento, se nós não deixarmos o Espírito Santo fazer uma limpeza em nós. E o Espírito Santo em nós, ele gera consciência do que é santo e do que é impuro. Precisamos voltar os nossos olhos para o Espírito Santo, pois só assim viveremos nessa cultura de avivamento. Precisamos ser uma igreja de temor, meu irmão. A segunda característica, quando o avivamento começa, é um mover profético. Mover profético. Muita gente gosta do mover profético, porque acha que o mover profético é bola de cristal. Vá orar, vá para a Universal, vá para a mesa branca, se você quiser receber profecia. Não é assim não. A palavra profética é a pregação. O que eu estou fazendo aqui, eu estou profetizando sobre você. Mas o dom profético, ele pode se revelar sim, trazendo dias, datas e horas do que vai acontecer. Mas o seu direcionamento não é a palavra profética. O seu direcionamento é ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala, e ele deseja falar primeiro com você. Voz profética traz alinhamento. Como assim, pastor? Alinhamento, a sua vida está torta, e Deus envia um profeta, ou uma palavra profética, para trazer você de volta ao alinhamento. Por que eu preciso ser alinhado? Para não ser consumido por esse mundo. Por que eu preciso ser alinhado? Para não ir para o inferno. Por que eu preciso ser alinhado? Para não perder tudo que eu tenho, a minha família, os meus recursos, a minha credibilidade. Por que eu preciso ser alinhado? Porque é assim que a gente agrada a Deus. Então a voz profética vai se levantar de novo nesses tempos em que nós estamos vivendo. Cabe a mim e a você aceitar ou abrir mão dessa voz profética. E olhe, a Bíblia nos ensina para a gente não julgar o profeta. Julga a profecia, porque o profeta, o negócio dele é com Deus. Então, ao mesmo tempo, não seja leviano em dizer: tu é falso, conheça a tua vida. Não faz isso. Se a profecia não se cumprir, beleza, então pronto. Mas ao mesmo tempo, você que profetiza e que se move, cuidado para não falar coisa que Deus não está falando, porque você também será responsabilizado. Mover profético é coisa séria. Deus levanta para alinhar, para apontar a direção. Deus levanta para relembrar o que está acontecendo. E a terceira evidência dessa cultura do avivamento é uma esfera de ação intencional no meio da sociedade. Nós precisamos deixar vir para fora os recursos que nós temos para ajudar os necessitados. Nós precisamos ser uma igreja extremamente generosa para ajudar o perdido. Nós temos inúmeros projetos que poderíamos fazer. Quer saber de uma coisa? Às vezes sonhamos e temos projetos, nos frustramos porque o projeto não vai para frente. E por que não vai para frente? Porque você teve a visão, você teve o sonho, Deus falou com você, colocou dentro de você, e você espera que o pastor ou os pastores façam. Deus entrega para você aquilo que Ele acredita que você pode fazer. Então nesse mover, do mover social, de transformação social, Deus vai usar a igreja para isso. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. À noite, a complementação dessa palavra, eu vou trazer a base em cima do profeta Elias, da figura de Jezabel e da figura de Acabe, para mostrar como o avivamento se desenvolve através de provocadores de avivamento, homens e mulheres que de fato eles são íntegros na palavra e obedientes. E eu creio que nessa manhã Deus deseja dar um sinal para mim e para você.
acerca do que Ele está começando a fazer. Tudo que eu falei para você hoje de manhã foi extremamente profético. Se você acreditar, você vai não apenas ver, mas você vai desfrutar. Se você não acreditar, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer dessa forma. Por isso, feche os seus olhos onde você está. E eu quero fazer um clamor para que Deus acenda novamente em nosso coração, para que Deus avive novamente, para que Deus gere expectativa, para que a gente saia desse ambiente da mediocridade, que a gente queira viver uma vida excelente. E como eu te disse que o profeta falou para mim em 2014, sobre o mover de avivamento que está vindo, 2010, sobre o mover de avivamento que está vindo, e que ele tem uma geração que estava na caverna. A boa notícia para você essa geração começou a sair da caverna. Deus começou a conectar os seus filhos. Os projetos que foram gerados dentro da caverna começarão a ser manifestos agora. Onde você se encaixa em tudo isso? Sabe aquela insatisfação no seu coração de dizer: Senhor, não é só isso, Senhor, tem que ter algo mais, Senhor, tem que ter algo mais. Pois é, eu estou te trazendo a boa notícia hoje, dizendo: Deus está ouvindo o seu clamor, e Ele estará visitando você, colocando as coisas em ordem. Prepare-se para o momento da largada, porque Deus vai impulsionar você que estava na caverna, ouvindo o Senhor, se alinhando com Ele, e está dizendo: eis-me aqui, Jesus, faz o que for necessário, porque eu quero fazer a tua vontade. Quero que o Espírito Santo vai liberar sobre nós uma porção especial no seu e no meu coração, para que nós possamos nos acender novamente. E para isso, eu quero pedir uma coisa a você, que você simplesmente diga: Senhor, arranque de mim tudo aquilo que me torna medíocre, arranque de mim toda dúvida, arranque de mim um coração duro, petrificado. E você vai pedir para Ele, fale assim: batize-me com o fogo do teu Espírito Santo. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Canta essa segunda parte comigo. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, tua graça invade-me. Você pode dizer: acende, Senhor, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro
Finalizamos dizendo: vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro. Batiza-nos novamente no primeiro amor, Jesus. Visita cada coração nessa manhã. Clamamos pelo fogo do Teu Espírito, exterminando de nós toda dúvida, toda raiz de amargura, todo pecado, e acendendo os nossos corações para Te servirmos profundamente. Eu oro, Senhor, que seja gerado em nós, em cada família, em cada coração, essa base da cultura do avivamento. Um coração cheio de temor, um coração que ouve e se move na voz profética, e um coração que se doa a servir o próximo. Senhor, que a nossa vida faça sentido, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Aqui estão muitos dos que estão dizendo: eis-me aqui, e agora é contigo, Espírito Santo. O Senhor me pediu para liberar essa estação sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, e eu quero, Senhor, profeticamente dizer: liberado está uma porção onde o Senhor vai começar a gerar no nosso meio um mover de avivamento. Todo avivamento começa com uma cultura de oração e intercessão, arrependimento, confissão de pecados, serviço ao próximo. Senhor, gera isso no nosso meio. Nós oramos que homens e mulheres se levantem como instrumentos nessa sociedade, e que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Espírito Santo, da cabeça à planta dos pés, completa a Tua obra. Pessoas estão sendo vocacionadas nesse momento, da cabeça à planta dos pés, cumpre os Teus propósitos. Ouça cada palavra, cada vírgula que foi dita sobre você, desde a eternidade, através da voz profética, não passará. Você alcançará o que Deus falou a seu respeito. Eu declaro sobre você: nenhuma vírgula passará. É o tempo de você subir um nível, diz o Senhor. É um tempo de você voar nas asas como águia, diz o Senhor. É o tempo de você enxergar como as águias enxergam, diz o Senhor. É o tempo de você deixar o Espírito Santo te direcionar e te conduzir completamente. É o tempo onde a fogueira está sendo acesa. É o tempo onde a mornidão passou, o esfriamento passou. Batiza novamente, Jesus. Batiza no primeiro amor novamente, Jesus. Batiza com convicção, Jesus. Batiza com propósito. Batiza com sonhos. Levanta projetos de transformação nesse ambiente. Levanta homens prósperos que serão referenciais numa cidade inteira, numa nação. Levanta a voz profética. Levanta pregadores desse nosso meio para viajarem, Senhor, e pulverizarem a mensagem. Levanta avivalista no nosso meio, em nome de Jesus. Um novo fogo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um novo vigor sobre a sua fé, em nome de Jesus. Deus está entregando um novo cetro na mão da igreja brasileira, e Ele está dizendo: chegou a hora de reinar como Jesus reina. Eu profetizo sobre você e profetizo sobre a sua casa: vocês viverão ao nível de Cristo, porque você já está assentado nele, com Ele, nas regiões celestiais. Eleva-nos, Espírito Santo, eleva-nos na nossa fé, eleva-nos na nossa expectativa, eleva-nos na nossa sede, eleva-nos na nossa fome. Toda mornidão espiritual seja quebrada em nome de Jesus, e que os propósitos se cumpram na sua vida. Deus te abençoe, uma semana de vitória, que você seja próspero em tudo, até a noite. Para aqueles que voltarem, convide alguém. Tchau, tchau.